Neste projeto, utilizamos tecnologias em geoprocessamento para mapear a hidrografia de Guarulhos. O objetivo é identificar os principais cursos d'água e delimitar as áreas mais vulneráveis a inundações. Combinando análise geoespacial e dados históricos, estamos redefinindo as áreas de risco para melhorar a gestão urbana e garantir a segurança dos habitantes. Acompanhe-nos nesta jornada de transformação e prevenção. Nesta análise espacial de Guarulhos, focamos no mapeamento da hidrografia e identificação de áreas de risco. Através de técnicas avançadas, buscamos entender a distribuição dos recursos hídricos e os padrões emergentes que indicam vulnerabilidade. Este processo é vital para o planejamento urbano e gestão de riscos, fornecendo dados cruciais para a tomada de decisões e a implementação de estratégias preventivas. Vamos explorar como essa análise ilumina o caminho para um futuro mais seguro e sustentável. A nossa jornada de análise, utilizando a centrografia para localizar o coração das áreas críticas através de cálculos matemáticos precisos. Identificamos as regiões que exigem nossa atenção imediata, avaliando a densidade dos pontos para destacar zonas de potencial inundação. Esse processo não apenas ilumina os caminhos para intervenções eficazes, mas também fornece insights valiosos para a tomada de decisão, garantindo que nossos esforços sejam direcionados às áreas mais necessitadas. A análise de distâncias em padrões pontuais, uma ferramenta crucial para desvendar a teia urbana de áreas vulneráveis. Ao examinar a distância média entre pontos e a distribuição espacial, identificamos clusters críticos que demandam intervenções imediatas. Este processo não apenas revela a dispersão geográfica, mas também orienta nossas estratégias para focar em regiões que mais precisam de apoio, garantindo que nossos recursos sejam alocados de maneira eficaz e impactante. Explorando as funções G, F, J, K e L revolucionam a análise de aglomerações. Iniciamos com a detecção de áreas aglomeradas, avançamos para medir sua intensidade e finalizamos com estratégias para intervenções precisas. As funções K e L, em particular, desempenham um papel crucial ao revelar a densidade de aglomerações em diferentes escalas, permitindo-nos focar esforços onde são mais necessários. Este estudo é fundamental para entender como e onde direcionar recursos, garantindo ações efetivas em áreas críticas. A análise de processos pontuais e seus resultados intrigantes. Utilizando testes de hipóteses e envelopes de simulação, examinamos a aleatoriedade dos dados coletados. Os resultados revelam um desvio da aleatoriedade completa, apontando para a influência de processos subjacentes no padrão observado. Esta descoberta abre caminho para entender melhor os mecanismos que moldam nossos ambientes, permitindo intervenções mais informadas e eficazes no contexto empresarial. Discutimos como os resultados são interpretados para facilitar a compreensão dos dados e compartilhamos o código em R empregado, permitindo que outros reproduzam nossas descobertas. A análise foca na eficácia das metodologias utilizadas e na precisão dos resultados, essenciais para a validade do estudo. A importância da visualização de dados na prevenção de inundações, utilizando mapas detalhados e gráficos de dispersão, identificamos áreas propensas a inundações. Esta análise não apenas destaca as zonas mais vulneráveis, mas também capacita as autoridades a implementar medidas preventivas eficazes. A visualização de dados torna-se uma ferramenta crucial na otimização da gestão de recursos durante emergências, salvando propriedades e vidas. A análise crítica de aglomerações e na importância do monitoramento constante. Identificar áreas com alta densidade de pessoas é crucial para prevenir riscos e garantir a segurança. Através de tecnologias avançadas, é possível monitorar distâncias entre indivíduos e agir rapidamente em situações críticas. Este processo não só ajuda a mitigar possíveis ameaças, mas também assegura um ambiente mais seguro para todos. Utilizando técnicas no RStudio, identificamos o centroide da cidade e estimamos a intensidade de riscos em áreas críticas. Este processo nos permite visualizar padrões espaciais e direcionar esforços de prevenção de forma mais eficaz.
Através da ciência de dados, transformamos números em ações preventivas, garantindo maior segurança para a comunidade. Abordamos como a análise de distâncias para padrões pontuais, utilizando o RStudio, SF, DPLYR e TMAP, revoluciona o mapeamento de Guarulhos. Calculamos as distâncias entre pontos críticos, destacando as áreas mais suscetíveis a inundações. Esta técnica não apenas ilumina as regiões que demandam atenção imediata em termos de gestão de riscos, mas também orienta o planejamento urbano para um futuro mais seguro. Nesse segmento, exploramos como a função CAD Replay é aplicada em Guarulhos para analisar a distribuição espacial da hidrografia. Técnicas de geoprocessamento e estatística espacial visam identificar áreas de risco. Utilizando geoprocessamento e estatística espacial, como as funções K e L de replay, desvendamos padrões e zonas críticas. Através da função K e L, decisões estratégicas são embasadas em dados sólidos, garantindo um futuro mais seguro e bem planejado para nossas cidades. A análise mostra não apenas onde o risco reside, mas também como podemos antecipar e mitigar desafios futuros. Este estudo não apenas aprimora o entendimento da configuração hidrográfica, mas também fornece insights valiosos para o planejamento urbano e gestão de desastres naturais, contribuindo assim para uma cidade mais segura e bem planejada. Este relatório apresenta uma análise de processos pontuais com o objetivo de avaliar a distribuição espacial de pontos relacionados a áreas de risco de inundação. A análise inclui a aplicação da função K de replay e L de replay, com o uso de envelopes de simulação para testar a hipótese de completa aleatoriedade espacial, CSR, dos dados. A análise foi realizada em R utilizando os pacotes SPATSTAT e SF. As etapas da análise incluem carregamento dos dados. Os dados foram carregados a partir de um arquivo shapefile, que contém as coordenadas dos pontos de interesse. Preparação dos dados. Os dados foram convertidos para um objeto PPP que é utilizado pelo pacote SPATSTAT para análises de processos pontuais. Análise com a função K de replay. Cálculo da função K observada e geração de envelopes de simulação para comparar a função K observada com uma distribuição aleatória. Análise com a função L de replay. Cálculo da função L observada e geração de envelopes de simulação para a função L. Interpretação dos resultados. A interpretação dos resultados foi feita com base nas comparações entre as funções observadas e os envelopes. A função K observada foi calculada e comparada com os envelopes de simulação. Se a função K estiver consistentemente acima dos envelopes, isso indica aglomeração. Caso contrário, sugere dispersão. A função L observada foi calculada e comparada com os envelopes de simulação. A interpretação segue a mesma lógica da função K. A análise espacial transforma a segurança urbana ao permitir uma compreensão profunda da dinâmica das cidades. Ao identificar áreas de aglomeração e dispersão, ela destaca regiões vulneráveis, guiando a criação de políticas públicas direcionadas. Este processo não apenas melhora a segurança nas cidades, mas também promove um planejamento urbano mais inteligente e responsivo.